Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Ponto de hoje, pontos 471, pontos 474. Nós vamos tratar hoje da alma e o conhecimento humano de Cristo. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, nesses pontos, ele vai nos dizer o seguinte, ponto 471. Apolinário de Laodiceia afirmava que, em Cristo, o Verbo tinha ocupado o lugar da alma ou do Espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho Eterno assumiu também uma alma racional, uma alma humana. Ponto 472. Esta alma humana, que o Filho de Deus assumiu, é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, este não podia ser por si mesmo ilimitado. Exercia-se nas condições históricas da sua existência no espaço e no tempo. Foi por isso que o Filho de Deus, fazendo-se homem, pôde aceitar, crescer em sabedoria, estatura e graça. Está afirmado em Lucas 5:52. E também teve de ser informado sobre o que na condição humana deve aprender de modo experimental. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Ponto 473. Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina da sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela sua união com o Verbo, manifestava em si tudo o que é próprio de Deus. É o caso, em primeiro lugar, do conhecimento íntimo e imediato que o Filho de Deus, feito homem, tem do seu Pai. O Filho também mostrava, no seu conhecimento humano, a clarividência divina que tinha dos pensamentos sinceros do coração dos homens. Ponto 474. Pela sua união com a sabedoria divina, a pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que tinha vindo revelar. O que nesse domínio ele conhece ignorar. Declara, no outro ponto, não ter a missão de o revelar. Bom, gente boa. A alma e o conhecimento de Cristo. Como entender isso? Como vislumbrar as verdades? Como se afastar dos erros? Bom, nesses pontos 471 a 474, o Catecismo da Igreja Católica tratam de um ponto altamente delicado e decisivo da cristologia. Primeiro, a existência de uma alma racional humana em Cristo e a natureza do seu conhecimento humano sem negar a plena divindade do Verbo, a unicidade da pessoa do Filho e a realidade da encarnação. Então, a Igreja, quando confessa esta alma, ela confessa que o Filho Eterno assumiu uma alma humana e verdadeira. Essa alma, ela possui inteligência, vontades humanas reais. O conhecimento humano de Cristo é verdadeiro, histórico, progressivo, mas está hipostaticamente unido à sabedoria divina do Verbo. Hipostaticamente é pessoalmente unido à sabedoria divina do Verbo. E é muito interessante que esses pontos já começam com a citação de um erro de Apolinário, né? Ponto 471, Apolinário de Laodiceia, que é fundador da heresia apolinarista, afirmava que o Logos teria substituído a alma racional humana de Cristo. Jesus teria corpo humano, mas não espírito humano. Esse erro pretendia proteger a unidade da pessoa, mas sem que Apolinário conseguisse compreender no primeiro momento, destruía a verdadeira humanidade de Cristo. Comprometia a salvação do intelecto, da liberdade humana, ou seja, se Cristo é totalmente homem, ele salva totalmente a humanidade. Se ele não tem intelecto nem liberdade humanas, ele não salva.
a inteligência e a liberdade do homem. São Gregório de Nazianzo, ele respondeu de modo definitivo. O que não foi assumido não foi redimido. Então Cristo assumiu tudo para redimir tudo, inclusive a inteligência e a liberdade. Se Cristo não tivesse alma racional, a inteligência humana não seria salva, a liberdade humana não seria curada e a obediência humana não teria sido redimida. A resposta que a igreja deu e dá até hoje contra Apolinário, ela confessa no credo solenemente o seguinte: o Filho Eterno assumiu também a alma racional humana. A doutrina foi afirmada no Concílio de Constantinopla, primeiro, em 381, reafirmada no Concílio de Calcedônia, em 451, e aprofundada na teologia patrística de todos os padres da igreja afirmaram isso. E a escolástica também, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vão afirmar isso. No ponto 472, que toma muito especificamente o verdadeiro conhecimento humano de Cristo, trata o conhecimento humano de Cristo como real e como conhecimento real e histórico. O catecismo ele vai afirmar que o conhecimento humano de Cristo não é ilimitado por si mesmo. Ele se exerce nas condições do tempo e do espaço. Comporta crescimento, aprendizagem, experiência. O fundamento bíblico disso é Lucas 2,52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Sagradas Escrituras falam isso. São Tomás de Aquino, indo ao encontro dessa afirmação, na Suma Teológica, no livro 3, na questão 12, ele vai falar o seguinte: Cristo conhecia como homem tudo aquilo que convinha à sua missão, mas segundo o modo humano de conhecer. Isso significa que Jesus aprendeu a falar, Jesus conhece progressivamente a realidade humana, experimenta a vida concreta de um homem do seu tempo, com todas as suas dores, com todas as suas mazelas, com todos os seus sofrimentos. E vamos mais além. O abatimento do verbo, aquilo que a gente chama de kenosis, a entrega. Essa limitação histórica do conhecimento humano corresponde ao esvaziamento, né? Ao esvaziamento voluntário do Filho. Isso está lá em Filipenses 2, 6, 8. A sua verdadeira condição de servo. São Paulo chega a afirmar em Filipenses 2, 7 o seguinte: esvaziou-se a si mesmo, assumindo condição de servo. Logo, não se trata de ignorância pecaminosa, mas de humildade redentora. Então, o conhecimento humano, unido à pessoa divina, que é tratado no ponto 473, tem como núcleo o conhecimento humano como hipostaticamente ilimitado. O catecismo vai ensinar que a natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união com o Verbo, conhecia e manifestava em si tudo que era próprio de Deus. Isso significa que o conhecimento humano de Cristo não é independente. Ele pertence à pessoa divina do Verbo. É, portanto, expressão humana da vida divina. São Cirilo de Alexandria vai explicar com poucas palavras, numa obra chamada Contra Nestório. O Verbo conhecia humanamente aquilo que conhecia eternamente como Deus. É um revisitar. O conhecimento íntimo do Pai. Jesus possui um conhecimento imediato e único do Pai. Não adquirido, mas filial. Qual o fundamento bíblico disso que eu estou falando agora? Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Esse conhecimento ultrapassa qualquer conhecimento profético. Manifesta a relação eterna do Pai com o Filho. E este conhecimento é muito importante da gente entender ele. Este conhecimento, ele vem trazendo algo de novo. Cristo conhece os corações. E isso é muito importante porque os evangelhos testemunham isso. Jesus conhece pensamentos ocultos. É só lá em Marcos 2,8, João 2,25. Discerne intenções interiores. João 2,25 é quando Jesus diz a Judas:
Judas, aquilo que tens de fazer, fazei-o logo. Isso não anula a humanidade, mas manifesta que a sua humanidade é instrumento da pessoa divina. A ciência do desígnios eterno e ignorância sumida. Isso é que eu vou falar o ponto 474. A plenitude da ciência salvífica. O conhecimento humano de Cristo, participa da sabedoria eterna do Verbo, pois ele conhece plenamente os desígnios salvíficos do Pai. Hebreus 1:2 diz o seguinte: nestes últimos tempos Deus falou pelo seu Filho. Então, Cristo conhece o sentido da cruz, o plano da redenção e a identidade da sua missão. O que Cristo não sabe revelar. Quando Jesus afirma, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Isso está lá em Marcos 13:32. A tradição interpreta que não se trata de ignorância ontológica, não, mas de uma comunicação pedagógica. Não é tempo, não é hora. Santo Tomás, ele esclarece, Cristo não ignorava, mas tinha a missão de revelar. E ele sabia o que revelar, quando revelar e por que revelar. Qual é a síntese catequética que a gente pode fazer disso? Como a gente levar isso para os nossos alunos, Primeiro, a igreja ela ensina que, nesses pontos 471 a 474, Cristo possui alma racional humana verdadeira, possui conhecimento humano real, histórico e progressivo. Esse conhecimento pertence à pessoa divina do Verbo, iluminado pela sabedoria e pertence à pessoa divina do Verbo. É iluminado pela sabedoria eterna, sem destruir de modo humano, serve integralmente a missão salvífica. Assim, Cristo conhece como homem, mas conhece como filho. E a relevância catequética. Isso é algo muito importante e é necessário de se dizer. A doutrina garante que a inteligência humana é redimida. Aquilo que Cristo não assumiu, não redimiu. Ele assumiu a inteligência humana. Então, ele redimiu a inteligência humana. Aprender humano é santificado. A inteligência, o conhecimento humano, assumidos por Cristo, são santificados. A fé não é irracional. A fé de Cristo, a fé em Cristo, ela parte de porquês respondidos. Cristo é verdadeiramente mestre do homem. São João Paulo II ensina que Cristo revela o homem, o próprio homem, dentro de uma obra chamada Redemptor Hominis, no ponto número 8. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Espero que esses pontos estudados hoje, os pontos 471, 474, sejam muito úteis aos senhores. Fiquem com Deus, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.